Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Humanas, que traz até você tudo sobre pesquisas na área das ciências humanas e sociais desenvolvidas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. A nossa entrevistada de hoje é formada em Pedagogia pela UERN e é mestre em Ciências Sociais e Humanas pelo programa de pós-graduação aqui. Seja bem-vinda, Maria do Socorro. Sara. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite de compartilhar esse aprendizado durante a pesquisa, né, que desenvolvi. Pois é, a sua pesquisa tem o tema Cotidiano e Aprendizagens de Alunos Quilombolas do Arrojado, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Norte, né? Então você conseguiu mesclar e trazer para a pedagogia, não sair da sua área, a sua pesquisa, né? Isso, o que foi muito bom, né? Continuar falando sobre educação, sobre ensino e aprendizagem, mas também pensando isso de maneira interdisciplinar, né? Porque até o próprio programa traz essa proposta, né, de interdisciplinaridade. Então, foi um trabalho casado com as ciências sociais e com a antropologia, por conta do meu orientador, que era antropólogo, o Glebson, né? Hoje ele está na UFRN, mas aí ele se dispôs a continuar, na época, a terminar a pesquisa junto comigo. Que bom. Então, a sua pesquisa, ela é etnográfica, né? Isso. Como foi que você desenvolveu ela? A princípio teve as dificuldades, né? Porque nós não tínhamos o hábito na pedagogia de estudava a metodologia, mas não desenvolver, né? Então, quando cheguei aqui, que teve essa mudança, né? Olha, eu trago essa proposta para você, de você fazer etnografia. E eu, tudo bem, eu aceitei sem nem pensar no que seria, como se daria esse processo, né? E aí eu fui estudar como se dava o método, como fazia, né? Me baseei em Malinowski, em outros teóricos da antropologia, né? Que indicaria que deveria se ouvir, olhar e escrever, né? Então seria a partir disso, né? Então pensando nesses três critérios da antropologia para a etnografia foi que eu desenvolvi a pesquisa. Como foi, você delimitou quanto tempo para avaliar a aprendizagem desses alunos? Como foi a sua vivência lá na comunidade quilombola? Então, eu passei mais ou menos um ano me deslocando para a comunidade e nesse um ano eu também fazia a pesquisa na escola. Então, eu vivenciei o percurso com eles. Sempre que dava, eu ia com eles e voltava no ônibus ou num outro transporte que a prefeitura na época disponibilizava a eles. E aí foi basicamente isso. Passei mais de um ano entre conversas, negociação, ouvindo o que eles tinham a me ensinar também, né? Porque foi um ano de muito aprendizado. Então, acho que eu aprendi mais do que pude passar alguma coisa para eles. E aí, foi uma experiência muito rica. E muitos alunos, assim, qual a faixa etária desses alunos, né? Porque são crianças que estudam em uma escola em específico, é isso? Isso. Então, a escola, ela funciona do 1º ao 9º ano. E aí, são crianças de 5 anos até 15 anos, eu digo 15 porque alguns estavam fora de faixa. Então tinha essa mistura de idades, né? E aí era uma coisa muito diversificada, porque tinha hora que eu estava rodeada de crianças e conversando sobre o cotidiano, mas depois eu estava rodeada de adolescentes, cheio de questionamento e curiosidade até em relação a mim, o que era que eu estava fazendo ali, o que interessava tanto neles, né? E aí tinha essa mistura entre crianças e adolescentes. Não existem muitas comunidades quilombolas aqui no Rio Grande do Norte. Algumas ainda preservam, né? A vivência mesmo, né? O cotidiano de uma comunidade quilombola. Por que você escolheu essa em específico, né? A do Arrojado, lá em Porto Alegre? Isso. Lá em Porto Alegre existem 5 comunidades. E aí, para definir qual seria, eu fui um dia antes, inclusive com alguns alunos da extensão que estava sendo desenvolvido na época lá, que era também coordenado por Glebson. E aí eu conheci as comunidades e as escolas.
E a partir dos discursos, das falas que se tinha sobre esses alunos, sobre essas pessoas, aí foi que eu defini, né? Eu disse, não, então é essa. E também porque, entre alguns estudos que se tem sobre as comunidades, o arrojado não tinha nenhuma visibilidade. Então, também foi um dos critérios, dar visibilidade à comunidade para que as pessoas também conhecessem. E o que você pôde observar durante esse 1 ano, né, que você esteve lá pesquisando, como é esse cotidiano deles na aprendizagem? Por eles ter uma relação muito próxima com o povo mais velho, como eles dizem, né, os antigos, porque isso são fala deles, e aí eles têm uma prática que é de aprendizagem com esse povo antigo, né? Então, não, é diferente do aluno da cidade ou das pessoas da cidade, porque eles têm uma rotina, uma lida, eles ajudam nas tarefas domésticas, eles precisam ajudar no roçado, na lida com a família. Tem a questão da ritualidade religiosa, de ir participar dos eventos religiosos na capela, que lá tem uma capela, a única capela da comunidade. Então, eles têm uma participação dentro da comunidade. E aí, essa participação é uma participação de saberes, é uma troca de saberes. Que, embora eles não tenham noção disso, né, mas eles aprendem participando com os antigos, como eles mencionam, o povo velho, né? Isso muda, é diferente da forma de aprendizagem dos outros que não têm essa mesma vivência, e muda em quê? Muda na perspectiva de entender a construção da identidade deles, né? De pensar a formação do grupo, a questão da sociabilidade, de convivência, de trocas simbólicas também, até mesmo do alimento, essa troca do alimento, de que eu não tenho, mas o outro tem e pode me ajudar. Então isso faz toda a diferença, né? Porque o aluno da cidade ele é diferente, até mesmo na construção do conhecimento, porque o aluno do campo ele tem conhecimento do campo. E aí é um conhecimento diferenciado de que o aluno da cidade ele não vai ter. Ele vai ter se alguém do campo o ensinar, porque ele não vive a experiência. E há práticas assim discriminatórias ainda em sala de aula, nessa vivência deles, quando eles chegam a conviver com esses alunos da cidade? Sim, e aí não só porque ser arrojado, né, não, mas isso tem acontecido com muita frequência nas escolas, mas ele se difere porque eles são ditos como os diferentes. Você entende isso no cotidiano da escola, né? E você vai entender por que é diferente. Porque eles são negros, porque eles são quilombolas, porque eles são do arrojado, porque eles não se misturam. Então, essas são as frases, né? Os discursos que se tem, porque não se mistura. E quando você vai entender porque eles não se misturam, e eles mesmos dizem isso, porque eu sou xingado. Porque ele diz que meu cabelo é cabelo de bombril, que o arrojado não presta, e eu queria ter a oportunidade de mostrar que o arrojado é bom. E aí quando você vai entender por que o arrojado é bom, né? Como você vê essa perspectiva de que o arrojado é bom? Vocês têm que entender que lá tem açude, a gente pode tomar banho de açude, pode ir para a igreja, eu posso ensinar a dança do São Gonçalo, que é algo que tem lá, que é deles, né? E aí você diz, então isso é que o arrojado tem de bom. E isso somos nós. Olha que interessante. E aí é nessa dinâmica, né? E eles, como que você vê assim a contribuição da sua pesquisa para a área das ciências sociais e humanas? Primeiro pelo contexto de unir, né, as ciências sociais com a educação, né? E acho que é um discurso interdisciplinar que, se a gente for pensar metodológica de maneira, pensando a metodologia, casa muito bem. E segundo, porque trata de questões sociais, né? Não é só questão de educação, mas para a gente entender a questão da educação, a gente também precisa sair do contexto da escola, das paredes da escola, entender também o que tem por trás da escola, né? Que é isso, a vivência em comunidade. Então a gente só compreende o aluno,
o próprio professor, a gente só vai compreender as vivências dos professores se a gente também sair da sala de aula, das paredes de sala de aula. E para a pedagogia, o que é que você trabalha com algum método em específico? Na pedagogia, a gente tem uma certa dificuldade pela questão das disciplinas. Então, você também tem que ser um pouco desdobrável para levar essas questões. Então, é questão de conteudista mesmo. Então, sempre que dá para interromper as aulas, não, a gente pode discutir um pouco sobre isso, porque é uma forma de também promover a educação nesse sentido, e não só aquele ensino conteudista. Então, você pode promover, eu pelo menos tento promover um debate mais aberto em relação a isso. E uma forma também deles conhecer que existe comunidade quilombolas, indígenas, ribeirinhos, não só se prender à minha pesquisa, mas mostrar que tem outras pesquisas, que no nosso estado tem várias comunidades quilombolas, que é preciso fazer pesquisa de campo, aula de campo, que se precisa conhecer também comunidades indígenas, que também tem no Rio Grande do Norte. E aí eles verem, às vezes, isso até com estranhamento e espanto. Não acredito. E a ideia de que ser quilombola é ser escravo. Então, é desconstruir, é um processo de desconstrução na pedagogia, mostrar que ser quilombola não é isso. Você mudou o seu olhar como profissional depois da pesquisa? Sim, é impossível não mudar, né? Porque, primeiro que eu também tinha um conceito bem reduzido do que era ser quilombola. E aí, nessa primeira visita, eu ficando, mas como essa comunidade, eu não tinha noção de como seria, como eles se comportariam, como eles iam me receber, se iam ter um discurso agressivo. Então, mostrou-se ao contrário, né? Então, eu vim perceber que o cotidiano, a própria vivência é carregado de muita riqueza, de conhecimento, de saberes populares que pode ser transmitido, não apenas para mim, mas para as outras pessoas, sobretudo para quem promove a educação. Então, Maria do Socorro, muito obrigada pela sua participação aqui no Sobre Humanas. Eu que agradeço, Sara. E se você quiser conferir a pesquisa completa de Maria do Socorro, Cotidiano e Aprendizagens de Alunos Quilombolas no Arrojado, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, é só acessar aí o site da página do programa de pós-graduação que vai aparecer na sua tela. Se você quiser assistir esse episódio do Sobre Humanas e outros que nós já gravamos por aqui pelo programa de pós-graduação, é só acessar youtube.com/UERN-TV. Uma ótima semana para você e até mais!